Na Espanha, onde eu considero minha segunda casa, eu estava com 41 anos quando eu fui fazer doutorado. Eu era uma arquiteta que já tinha quase 20 anos de prática e produzindo e fazendo muita coisa. E quando eu cheguei lá, que é outro nível, eu digo sinceramente, outro nível por quê? Porque lá o professor é muito valorizado, porque lá o professor é respeitado. Lá, quando você vai para uma sala de aula, você tem uma hierarquia. Então, quando chegava o Hélio Pinhon na sala, quando chegava a Tereza, qualquer um deles, todo mundo silêncio. E uma turma com 40 alunos, 40 arquitetos, arquitetas, cada um bom na sua área. Tinha do Chile, tinha da Argentina, tinha do México, tinha do mundo inteiro, até da China, no nosso doutorado. Era cosmopolita, porque Barcelona é muito assim. Mas era um respeito ao que o professor dizia. E o professor era a nossa guia. E o que ele dizia doía muita gente. Ele dizia, isso está ruim, isso não é bom, isso não é trabalho de arquiteto. Tinha alunas que choravam. Tinham alunos que eram top no Brasil, desistiram do doutorado, depressivos, e voltaram, porque não sabiam receber crítica. Geral, aqui é Deusano Braga, começando mais um episódio do Arquibancada. Este é o programa de número 38, eu falo diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí, cidade que agora no mês de agosto completou 179 aninhos. E aqui comigo, como sempre, direto de Teresina, Edmo Campos. Tudo bom, Edmo? Olá pessoal, olá Deusleno. E aqui também, né, cara, Teresina, que também é aniversariante do mês, no dia 16 de agosto, ela completou 171 anos, 171. Teresina 171, Parnaíba 179. Quem puder dizer aí pra gente qual é o artigo do Código Penal de Parnaíba, avisa aí depois pra gente. É, exatamente, as aniversariantes do mês. É, aniversários que são bem próximos, né? Parnaíba dia 14, Teresina dia 16 de agosto. É, Parnaíba um pouquinho mais velha, né? Exatamente, Parnaíba que já vem sendo visitada aqui desde o século XVI e foi colonizada no século XVII. Então é por isso que é um patrimônio histórico importante pro Brasil. Conta um bocado da colonização do nosso país. É verdade, verdade. Um abraço para todos os parnaibanos, meus amigos, colegas arquitetos. E um abraço para todos os teresinenses também, nossa capital. E seu Edmo, como é que foi o episódio de número 37 do Arquibancada? Cara, foi muito bom, cara, muito legal. Patrícia Mendes, mandando ver novamente aqui no nosso programa. Arrasando de novo aqui, foi incrível. É, cara, muito legal. Foi muito legal gravar esse episódio com a Patrícia. Teve muito resgate, né, Deusleno? Nossas memórias. Teve, realmente, afetivamente foi muito legal, cara. E também em termos de informações sobre todos os processos, inclusive legais, que fazem parte da defesa de nossa memória, de nossa história, que é o nosso patrimônio. Isso. Tanto material quanto imaterial. E os conceitos, né, que foram abordados aqui muito bem pela Patrícia. É, exatamente. Inaugurando nosso especial Identidades, falando aqui sobre patrimônio, finalmente. Exatamente. Essa série que continua agora neste episódio. E falando em patrimônio, a gente tem que falar também da belíssima foto que estampa a nossa capa do nosso primeiro episódio especial, Identidades. Cara, pois é, fenomenal. Do nosso queridíssimo Chico Rasta. Queria deixar aqui meu agradecimento especial ao Chico. E um forte abraço. Fotógrafo de mão cheia, muito bom o trabalho dele. E quem quiser entrar em contato com o Chico, só segui-lo aí nas redes sociais, @Chico Rasta. Grande abraço, Chico Rasta. Foto realmente maravilhosa e esperem pela segunda capa, porque... Na verdade, essa capa, né? Ah, exatamente, essa capa aqui. Geral, presta atenção que tem uma rima visual entre as duas que é maravilhosa. Foto que dessa vez foi tirada pelas lentes do Pablo Nunes. E vamos deixar o contato dele na descrição do episódio, como é de costume. Então, verifiquem lá a descrição do episódio, que sempre vale muito a pena. É isso aí. Muito bem. E já falamos que no episódio de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Identidades. E o nosso último recadinho tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje, não é isso, seu Edmo? Exatamente. Agora em setembro vai rolar o segundo Fórum Nacional de Patrimônio Arquitetônico Industrial, dentro da programação do Docomomo Brasil. Vai acontecer uma mesa redonda sobre o tema Patrimônio Industrial Moderno, onde nossa convidada de hoje vai fazer parte, que é a doutora
Auxília Afonso, conhecidíssima Caqui Afonso. Exatamente, a nossa querida professora Caqui Afonso, que é uma referência se tratando de modernidade e de patrimônio industrial também. Cara, exatamente. A Caqui é uma estudiosa da área e vai contar um pouco pra gente aqui sobre as pesquisas dela nessa vertente da arquitetura. É isso mesmo, a Caqui é uma grande pesquisadora na área do patrimônio da arquitetura moderna e particularmente da produção arquitetônica moderna no nosso Nordeste, que é justamente o que abordaremos agora no nosso segundo episódio, Identidades, a modernidade no Nordeste brasileiro. Em grande estilo, especialíssimo com a doutora Auxília Afonso. E você aí que curte o Arquibancada, tá sempre aqui conosco, não esqueça de dar o seu joinha lá no Spotify e no Apple Podcast principalmente e deixar lá a sua avaliação com 5 estrelas pra gente ficar cada vez mais bem ranqueado nas plataformas de áudio. Não esqueça também de assinar o nosso feed em qualquer plataforma de podcast que você preferir. Lembrando também que a gente tá no YouTube e também temos a nossa página no Podbean. Não se esqueça de mandar os seus recados, críticas e sugestões pra gente lá no nosso perfil do Instagram, @arquibcd. É isso aí. Então é isso, recadinhos dados, aniversários já devidamente prestigiados e assinalados. Vamos agora pro nosso episódio de hoje. Arquibancada 38, série especial Identidades. A modernidade no Nordeste brasileiro. Partiu! Partiu! Programa especial, presencial, né? Novamente aqui, presencial na base. Sempre com programas bem especiais, né? E falando em programa especial, nós vamos aqui continuar nossa série sobre patrimônio. Isso. E temos aqui uma convidada muito especial, que foi nossa professora lá na URP, que deixa a gente muito feliz. A nossa querida professora Auxília Afonso. Nesse episódio nós vamos conversar com ela, arquiteta, doutora, adorada pelos piauienses, salve, salve. Auxília Afonso, também conhecida muito carinhosamente por Caqui Afonso. E é isso, e atendendo às súplicas da audiência, que sempre nos pediu pra falar sobre patrimônio, tá aí. Agora segura esses programas, esses episódios aí, né? Uma overdose de patrimônio pra todo mundo. Então, seja bem-vinda, Caqui. Acho que a gente pode chamar você de Caqui, né? Sim, pode ser. Gostaríamos que você se apresentasse e tentasse aí resumir o seu currículo, seu vasto currículo. Vai ser uma coisa difícil, mas vai ser complicado. Fique à vontade pra tentar. Ok. Olá a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui com Deusileno, com Edmo, ex-alunos da UFP, onde eu tive a oportunidade de ser professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e também do curso de Artes antes. Nesse somatório foram 31 anos atuando na Universidade Federal do Piauí e estar retornando aqui em Teresina esses dias e poder estar aqui junto com vocês para conversar sobre patrimônio piauiense, patrimônio nordestino, patrimônio brasileiro. Quero agradecer ao convite de vocês de estar fazendo parte desse podcast, que eu acho muito legal, muito bacana. Enfim, vou aqui então começar a falar um pouco sobre a minha trajetória como arquiteta, como mulher, profissional, professora, pesquisadora, para linkar essa minha trajetória com um trabalho que pode ser desenvolvido por qualquer uma outra mulher, arquiteta. Bom, eu sou pernambucana, do Recife, o sotaque não nega. Não tem nem como Não deixa mentir. Pois é, já morei em tantos lugares, mas eu não perco. O sotaque é impressionante, é uma coisa séria. É um charme à parte. Pois é, então assim, mesmo tendo morado tanto tempo no Piauí e vocês tendo o titi, né, que a gente lá em Pernambuco fala poti e aqui é puti, mas isso tá arraigado, né? Essa questão da identidade cultural que tá dentro da gente. Só assim pra vocês entenderem um pouco por que eu sou desse jeito, né? Porque eu acho que é importante a gente ver que nós somos pessoas que vimos de uma família e isso faz a nossa existência, a nossa identidade. Tanto Deusileno quanto Eto, cada um tem o seu passado, suas tradições. Ancestralidade. Seus pais, seus avós, seus tios. E eu tenho isso dentro de mim muito forte. Eu venho de uma família que meu pai era de Pernambuco, recifense, minha mãe paraibana, de Pocinhos, numa fazenda perto de Campina Grande. Papai de uma família tradicional pernambucana, Albuquerque Melo, fundaram Pernambuco, Jerônimo de Albuquerque. Então a família do papai era uma família muito tradicional. Eu tinha várias tias solteironas, religiosas, preconceituosas, mas também muito cultas, eruditas. Meu avô foi um dos primeiros engenheiros civis, Manuel Caetano, desenhava muito bem, colecionava pedras, caricaturista fantástico, meu avô, pai do meu pai. E o meu tio-avô, José Maria de Albuquerque Melo, foi um dos criadores do curso de arquitetura lá em Pernambuco. Olha aí, e não tinha como escapar. Exato, e criou a primeira
revista cultural em Pernambuco, a Revista do Norte, junto com Gilberto Freire, Joaquim Nojosa. Então, o meu tio-avô, tio Zé Maria, que eu me acho muito parecida com ele na versão feminina, ele era advogado, mas ele ensinava história da arte. Ele viajava com os alunos, criou o Museu do Estado de Pernambuco, fez parte do movimento regionalista em Recife. Então, eu tenho esse lado familiar no sangue. E pela parte de mãe, é uma família de fazendeiros. Meu avô Severino Afonso, paraibano, de Campina Grande, daquela região da Serra da Borborema, descendente de holandês que fugiu quando teve a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Eles foram pro interior da Paraíba, então ele era galegão alto, dos olhos azuis. Eu não sabia que teve essa interiorização dos holandeses. Teve, porque quando os holandeses foram expulsos pelos portugueses, eles foram para os interiores e muito do estado da Paraíba para fugir da perseguição portuguesa. Tanto que o interior da Paraíba, os moradores, a população é toda que a gente chama galega. Galego. Lá em Campina Grande, Pocinhos, Montadas, as pessoas são louras, os olhinhos verdes e trabalham ali no campo. No caso do meu avô materno, ele é descendente de holandês, casou com minha avó, Josefa Nazinha, que era descendente indígena. A minha avó tinha um cabelão preto. Com 13 anos, casou com meu avô, que tinha 25. Tiveram, sabe quantos filhos? 18. 18 filhos. História padrão da época. Mas meu avô foi um coronel típico nordestino. O coronel Severino Afonso. Parecia coisa de filme. Tem nome mesmo de coronel. Tinha um feudo na Paraíba, a fazenda Bela Vista, uma fazenda muito grande. Plantava algodão, plantava agave. E minha mãe era muito parecida com meu avô. Era muito determinada. Minha mãe foi um exemplo de mulher pra mim. Eu herdei do meu pai a sensibilidade artística e herdei da minha mãe a determinação, porque minha mãe era uma paraibana de raiz. E ela foi educada numa academia religiosa no Colégio Santa Gertrudes, em Olinda. Colégio que só havia família nas férias, como era antigamente. Eu vim de uma educação rígida, onde o estudo era prioridade, onde a cultura era frequente em casa, porque meu pai trazia as histórias do meu avô, disso tudo, dos meus tios avós que eu frequentava ali e via as caricaturas do meu avô. Mas ao mesmo tempo eu via a determinação da minha mãe como uma mulher muito forte, presente na vida do meu pai e de todos nós. Meus pais tiveram 7 filhos, 6 mulheres e um homem só. E eu sou a terceira dessas. E sempre gostei, desde pequenininha, de pintar, de desenhar, de cultura, sempre. Só pra vocês terem uma ideia, eu tinha um ateliê com 4 anos de idade, 5, pintando e colando os papéis de desenho por onde eu andava. E minha mãe me incentivou a fazer arquitetura. Mamãe disse, Caqui, eu acho que você dá pra arquiteto, porque tinha aquele negócio do dom. E se eu não fosse arquiteto, eu ia ser artista plástica, porque eu gosto muito de desenhar e de pintar. Admiro desenhos, aquarelas, tanto que isso está presente na minha produção, com os livros, Teresina e Aquarelas, tudo, porque vem disso. Bom, e assim eu fiz arquitetura na Universidade Federal de Pernambuco, entrei em 1979, fui colega de turma de 2 piauienses, o Júlio Medeiros e a Leni Lages Gonçalves. Acabei casando com o Júlio. Gerou frutos. Gerou. Inclusive arquitetos. Eu casei no 2º ano de arquitetura. Eu casei com 18 anos. O Júlio tinha também. 19. Minha mãe também. O Júlio tinha 19? 19. Nós éramos 2 jovens. A gente vivia em plena ditadura militar. Detalhe, tudo era proibido. Então, por isso que a gente acaba fazendo coisas para aquela época inapropriadas para a família. E acabei casando, já grávida. Diga que não façam o que eu fiz. Meninas, estudem, porque eu estava noutra conjuntura. Certo? Numa conjuntura política, social, de uma ditadura militar, repressão, né? Que ninguém podia falar nada em casa, que tudo era proibido, que você não tinha informações de como agir. É totalmente diferente hoje. Exatamente. Na minha geração quase toda, nós casamos cedo, estudantes, e infelizmente algumas não se dedicaram à profissão. Enfim, fiz arquitetura, comecei com 17 anos e me formei muito cedo, com 21 anos, e já estava casada com um piauiense. E o Júlio sempre foi apaixonado por Teresina, desde sempre. E o Júlio queria voltar para Teresina. Eu nunca pensei, eu digo sinceramente pra vocês, na minha cabeça, que eu ia morar no Piauí. Porque os meus planos eram estudar no exterior, morar na França, porque desde pequenininho eu estudei francês, com as freiras. Então eu tinha aquele plano de ir pra fazer uma pós, fazer mestrado no exterior. Já tinha esse plano de seguir a carreira acadêmica. Já. É uma coisa assim inata, sabe? Gostar de arte, de cultura, de ler, de estudar, de escrever. Pesquisar. Mas porque minha mãe me ensinou a ser assim. A prioridade pra gente, naquela época, não era
casar. Era estudar e ser independente. Meu pai dizia isso lá em casa. Estudem, sejam independentes. E todas nós, mulheres, na nossa família, todas estudaram, todas têm uma profissão e todas são independentes. Porque isso era uma prioridade na nossa formação. E quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebida em 1984 e abri um concurso na Federal para professora auxiliar nível 1, 00. E eu, recém-formada, gostava de ler, de estudar, de história da arquitetura, sempre gostei. E o concurso era justamente para história da arte, história da arquitetura. Isso foi no início dos anos? 1984, no DEA, no Departamento de Educação Artística do Centro de Educação. Mas foi muito bom porque eu trabalhei durante 10 anos com arte e educação, ensinando história da arte, história da arquitetura, morfologia dos materiais, design gráfico, layouts e convivendo com artistas. Eu fui amiga do Afrânio Castelo Branco, nosso colega, fui amiga do Colares, grande maestro, porque no curso tinha área de artes, teatro, música, então nós éramos colegas. E paralela à minha experiência acadêmica no DEA, de 1984 a 1994, eu fui convidada informalmente num bate-papo com o então vice-governador Bona Medeiros, que era tio do Júlio, num almoço de domingo de família, eu comentando, nossa, o Piauí é tão rico. E eu fui atrás para preparar umas aulas sobre a arquitetura piauiense, de arte piauiense, e eu descobri que não tem patrimônio histórico aqui no Piauí. Como não assim? tem ninguém cuidando disso aqui. Aí ele disse, não tem na Secretaria de Cultura. Você viu um campo, né? Aí eu disse, tem não. Eu fui atrás de pesquisa, não tinha ninguém naquele momento. E quando a gente precisava de ter acesso à informação, não tinha quem desse. E eu tava comentando isso. Aí ele falou, mas não é possível. Aí ele disse, você topa organizar o patrimônio? Eu com 22 anos. Aí eu disse, nossa, mas quando a gente é jovem, topa tudo, né? Tem gás. A gente tem um gás, não pensa muito nas consequências e pensava mais no amor que eu tinha de querer fazer alguma coisa, de organizar uma documentação. Porque você via potencial, né? Sim. Principalmente também. Gente, quando eu cheguei no Piauí, eu fiquei encantada, porque é totalmente diferente de Pernambuco. É Nordeste, mas uma paisagem diferente. Aqui é Mata dos Cocais, aqui tem uma influência indígena muito forte na arquitetura, o clima. Então, eu fiquei encantada. E também vi uma arquitetura colonial, como em Oeiras, Amarante, Parnaíba, que eu não via lá. No Recife, né? Em Pernambuco, em Recife. Lá, outra influência, outra cultura. E quando a gente vem de fora para um lugar, eu acho que isso desperta na gente uma percepção que às vezes a própria pessoa que é do lugar já tá acostumada e nem valoriza tanto. É, isso acontece. Mas eu fiquei encantada. E eu topei o desafio e disse, topo, eu posso chamar umas colegas pra gente fazer um trabalho? Gente, esse momento, e eu acho importante falar isso, principalmente o pessoal jovem, que às vezes fica com medo, inseguro, não vou fazer, não sei fazer. Gente, eu aprendi a fazer minhas coisas fazendo. Quando eu comecei a dar aula, eu gostava de estudar. Eu era estudiosa, mas eu nunca tinha dado aula e tirei nota maior do que quem já era pro seu substituto. Porque às vezes o dom tá dentro de você. E quando eu assumi a diretoria de patrimônio do Estado, da Secretaria de Cultura, eu tinha 22 anos, certo? E aí convidei a arquiteta, minha amiga, era como irmã, Ana Márcia Moura. A gente trabalhou juntas no patrimônio. Eu chamei para ela ser a coordenadora. Eu era diretora porque Eu não sabia desse fato. Pois é, ela estudou em Recife, um ano mais jovem do que eu. E quando chegou aqui em Teresina, eu a conheci aqui. Aí ela disse, eu estudei em Recife e tal. Me identifiquei muito com a Ana, pela formação, mesmo os professores. Vi também a garra dela. E disse, Ana, quer trabalhar comigo no patrimônio? Chamei a Ana Márcia, chamei o querido amigo Ramsés Ramos, grande jornalista que o Piauí teve, que morreu super jovem. Paulo Moura, cartunista, trabalhou comigo na minha equipe. Turma, hein? E quem me ajudava em paralelo, Kenardi Cruel, jornalista, Albert Piauí, eram meus assessores de patrimônio. Olha a turma. Agora eu sei de onde é que vem a fissura do Albert com patrimônio. Então, e tinha nessa equipe uma pessoa que eu não posso deixar de falar, que era uma apaixonada, era arqueóloga, Ana Clélia Barradas. E a convidei para assumir também, junto comigo, o trabalho dos sítios arqueológicos piauienses. E a gente fez uma dobradinha nessa época com a Diva Figueiredo. Nessa época, a Diva já estava como representante do IFAM aqui no Piauí? Tava. E a Diva trabalhava sozinha, numa salinha no IFAM. Era um escritório mínimo, uma sala. E eu acho que ela tinha uma secretária. Isso era o IFAM, em 1984.
Aqui, quantos anos foram de trabalho com a cultura no estado do Piauí antes de você se tornar professora do curso de arquitetura? Como foi o mestrado, o doutorado e como começou toda essa extensa produção sobre o patrimônio arquitetônico moderno e principalmente nordestino? Eu trabalhei 10 anos no estado e pedi demissão para trabalhar mais no escritório e na universidade. Pedi aquele... PDV, Programa de Desligamento Voluntário. Isso. Financeiramente, como arquiteta, não era viável para mim ficar como diretora. Eu preferia ficar livre como arquiteta e fazer os projetos que eu fiz de restauro pro próprio estado. Porque eu deixei de ser funcionária e terceirizei pro estado. Aí foi quando eu entrei por vários municípios de São Raimundo Nonato, de Esperantina. Trabalhei muito com hotéis no Piauí inteiro. Aí fiquei mais escritório e universidade. Isso em 1998, só fazendo um resumo, eu fui fazer mestrado em Recife e fiz também outra especialização, porque eu tinha feito uma primeira em Minas, em arte e cultura barroca, em 86. E a pós-graduação fiz História da Arquitetura sobre a modernidade no Nordeste, a origem, com Luiz Nunes, em Pernambuco. Já começou Aí daí. comecei em 98 a focar só moderno. Desde 98 comecei a trabalhar modernidade. E em Pernambuco, fiquei de 98 a 2001. Eu fui mestranda, passei em primeiro lugar e ganhei bolsa. Pude escolher qual das bolsas eu queria, se da CAPES ou do programa. Por isso que eu digo, estudem. Porque tudo que eu consegui, tudo que eu fiz foi através de concurso, de estudo. A única coisa que não foi assim foi quando eu assumi a diretoria do patrimônio. Mas o resto foi estudando. E aí, nessa época em Recife, foi muito legal, porque eu voltei às minhas origens. Lá, eu fazendo pesquisa sobre o patrimônio. Na secretaria, fui convidada para assumir a gerência dos museus de Pernambuco. Parabéns. Eu disse, nossa, eu vim pesquisar, mas eu gostei de você. Vinha trabalhar com a gente, eu quero que você tome conta dos museus de Pernambuco. Somente. Aí eu disse, nossa. Eu vim fugida do Piauí. Fugida do Piauí. Mas ele viu a experiência que eu tinha no Piauí. Então, o Carlos Garcia, secretário de Cultura do governo de Pernambuco, eu tratando de um problema de patrimônio lá, ele me convidou e eu topei o desafio. Então, eu fiquei fazendo mestrado, sendo gerente de projetos. E, enfim, foi um período bem profícuo. Terminei meu mestrado, terminei uma especialização em conservação urbana, estava sendo gerente, contactando toda a cultura pernambucana, com projetos culturais, exposições. Fiz a exposição Gilberto Freire, levei para a França, pela Embaixada do Brasil na França. Foi um período muito rico em Pernambuco. Voltei para o Piauí, para a universidade, quando terminou meu tempo, e comecei a me preparar para o doutorado. E aí escolhi, tinha na época Barcelona e Coimbra como opção para mim, que eu queria fazer no exterior, e eu optei por Barcelona. Porque Barcelona, quando eu fui, e até hoje é uma meca dos arquitetos, das arquitetas. Porque Barcelona tem uma arquitetura, tem um urbanismo que é histórico e de todos os períodos, sabe? É uma cidade que você respira arquitetura. Então, em 2001, eu fiz o concurso nacional para concorrer à bolsa no exterior pela CAPES, com projeto, com currículo. Passei, só tinha 4 vagas no Brasil inteiro. Excelente. Mais uma vez estudo, mais uma vez currículo. Por isso que eu digo que é importante fazer, comprovar, tem que se organizar profissionalmente. E agradeço sempre a CAPES, Ministério da Educação, porque eu fiz meu mestrado, minha especialização, meu doutorado, tudo com bolsa. E passei 4 anos morando em Barcelona, de 2002 a 2006. E lá em Barcelona eu renasci, me reformei, porque outra perspectiva, outro olhar. Eu digo que eu me formei novamente arquiteta, porque sou muito grata ao Hélio Pinhon, a Tereza Rovira, que foram meus orientadores de doutorado, ao grupo Informe, que nesse período eu já estava estudando modernidade, patrimônio moderno, patrimônio nordestino, Luiz Nunes, a Escola do Recife, Bossói, Delfim Amorim, Mário Russo. E lá eu levei Pernambuco para a Espanha. Levei o Nordeste. Ninguém sabia o que era Pernambuco, não sabiam nem dizer o nome. E eu falava, eu trabalhei no Piauí, em Teresina. E no meu portfólio tinha o meu currículo. E eles, pela primeira vez, receberam um nordestino na área de projetos. Eu levei o Cobogó. Minha professora não sabia dizer Cobogó. Ela eu Aqui Cobogó. a gente tem uma dificuldade dos clientes entenderem como é que se chama. É porque é da sigla, né? Coimbra, Bockett e Góes. 3 engenheiros recifenses Isso. que criaram em 1929 o Cobogó. Eu acho um elemento arquitetônico incrível. A né? cara do Brasil, É né? a cara do moderno. Super funcional. Super. Luiz Nunes começou a usar isso nos projetos dos anos 30 e
Joaquim Cardoso com Burle Marx, que trabalharam em Recife, levaram para o Rio, para a Escola Carioca, e o Parque Guinle, Lúcio Costa e todos os outros acabam adotando. E aí foi muito legal, porque em Barcelona eu mergulhei, sabe, na modernidade mundial. Le Corbusier, Breuer, Mies, Gropius, Bauhaus. Eu fiquei assim, moderna 100%. Era modernidade de manhã, tarde, noite e madrugada. Eu vou até aproveitar, Kaki, pra tu explicar para as pessoas esse termo. Inclusive, você corrigiu a gente antes, né, nos bastidores, Sim. sobre o termo modernidade. Sobre modernidade, moderno e o tão conhecido modernismo. É legal porque, veja, alguns conceitos na história da arte, na teoria da arte, são atemporais. Como o nome barroco, que eu posso usar o barroco hoje. O barroco é sinônimo de obra aberta. Humberto Eco trata sobre esses conceitos, Wolfling trabalha isso na história da arte. E o moderno, quando a gente estuda história e também história da arte, porque são diferentes, história social, história política, história da arte, história da arquitetura. E esse conceito dentro da historiografia, moderno, o que é ser moderno? O moderno, ele começa com a idade moderna, porque aí tem a cronologia histórica da idade moderna, Das eras. Né? das eras, que é uma coisa, a historiografia. Ser moderno, historicamente, cronologicamente, é ser renascentista. Porque é antes da contemporânea, antes da Revolução Francesa, nesse recorte da cronologia. Agora, ser moderno, da modernidade, vem com a discussão filosófica alemã, também na psicanálise do Freud, na teoria do Foucault, do Nietzsche, e discute ser moderno e ser pós-moderno na contemporaneidade. Porque a arquitetura moderna, vê que coisa louca, a modernidade, ela está dentro da história geral, na contemporânea. Entendi. É um pensamento. E outra coisa, e aí a modernidade arquitetônica, ela está dentro da idade contemporânea na história, depois da Revolução Francesa, porque ela se dá quando? Na arquitetura, a modernidade, depois da Primeira Guerra Mundial, com a destruição das cidades, a Bauhaus, que foi criada em 1914, e depois vai de Dessau para Weimar, com Gropius, com Mies, com Breuer, Kandinsky, e paralelo a isso estava Le Corbusier, que era suíço, morando na França e já falando em modernidade, mas baseado numa teoria de modernidade alemã, porque atrás de todo estilo arquitetônico, de toda linguagem, antecedeu uma discussão filosófica. A arte, a filosofia, que vai evoluindo, e a arquitetura é como um fim, mas antes já veio as artes plásticas, antes já veio a discussão filosófica. Agora, por que eu não gosto do termo modernismo, modernista? Eu sei que muita gente usa, mas a gente que é professora... Até hoje eu usei. Até hoje a gente usou. Eu, como professora de História da Arquitetura e também tendo morado na Espanha e sempre voltando lá, o modernismo é um estilo completamente diferente da modernidade. O modernismo é gaudiniano. Antônio Gaudí, grande arquiteto mundial catalão, foi um dos pais da arquitetura modernista, do modernismo. E ele teve vários seguidores. Então, a arquitetura modernista, quando você fala isso na Europa, o pessoal liga a Gaudí. Então, é por isso que aqui no Brasil, eu vejo pessoas usando a arquitetura modernista de São Luís. Um europeu, uma pessoa no mundo, sabe? Não é que a gente vai ser colonialista, não é nada disso. Mas vejam bem, não estou dizendo pra gente, porque na Europa... Não é isso não. Aqui não inventou colonialismo, isso simplesmente existe, né? Estão fazendo só uma discussão a respeito dos termos e dos conceitos. Porque às vezes a gente coloca uma coisa, sabe, Deus lendo, e outras pessoas interpretam assim, erroneamente. E eu quero deixar bem claro. Por quê? Porque é importante que a gente uniformize o discurso, tá? Porque se eu for falar isso num evento internacional, com uma plateia internacional, e que pessoas que conhecem o que é o estilo, que é a linguagem do Gaudí, e qual foi a produção fortíssima... Vai se confundir no mínimo, né? A gente tá falando aqui de pesquisa científica, Exato. Né? Precisa-se de uma linguagem uniformizada que seja entendível em qualquer lugar do mundo. Exato. E quando eu uso modernidade, arquitetura moderna, arquitetura da modernidade, aí já se entende. Ok. Então foi a arquitetura originária de Le Corbusier, da Bauhaus, que foi para os Estados Unidos, se transformou em estilo internacional, que veio para o Brasil, que foi para o mundo. Aí a arquitetura moderna, a arquitetura da modernidade. Agora, se eu ficar usando arquitetura modernista, o cara do México, o cara dos outros países latinos vão achar que eu tô falando de arquitetura influenciada pelo Gaudí. Cria uma confusão, né?
que não tem nada a ver. Então é isso, não é? É por isso que as palavras, sabe? Eu sempre digo, a gente tem que ter muito cuidado com o uso das palavras, né? Palavras têm poder, né? É, porque às vezes uma palavra, ela tem muitos significados. E às vezes a gente, quando usa de uma forma achando que tá correta, não sei o quê, eu sempre tenho esse certo cuidado, entende? Mas é uma coisa que tá impregnada, sabe? É verdade, o termo modernismo, modernista tá impregnado na gente. E aqui, após esses anos de doutorado na Espanha, em Barcelona, você volta pro Brasil e volta pra Universidade Federal do Piauí, não é isso? Então, resultado disso, eu voltei pro Brasil em 2007, voltei pra UFP, onde eu fiquei 8 anos depois do meu retorno. E durante esse meu retorno, comecei a produzir mais ainda livros, pesquisas, projetos de iniciação científica, BIBIC, com bolsa, do CNPq, projeto de iniciação científica voluntário, BIVIC. E aí eu fui capacitando alunos, e hoje a maior parte são professores aqui no Piauí. Só gente boa. A Ana Rosa, a Pamela, Ana Rosa o já passou por Vitor, aqui, pelo podcast. a Nélcia, o Bruno, Letícia Gomes, Letícia Daniel, Samara Veloso, Jandiane Braga, muita gente, muita. Uhum. A gente era uma família. E aí a gente tinha um grupo Amigos do Patrimônio. Eu ia perguntar, esse era o pessoal dos Amigos do Patrimônio? Amigos do Patrimônio. E vinha alunos de outras universidades, como a Camilo Filho na época. Sim. E aí eu criei aqui a especialização, práticas projetuais em arquitetura, na UFP. Em 2013, primeira turma, 40 especialistas saíram. Agora, 8 anos, 9 depois, a gente vai retomar a especialização. Olha aí, um spoiler aí pra vocês. Olha aí, spoiler. Novidades Então, fresquinhas. Se preparem, que ano que vem vai ter especialização na UFP em arquitetura, práticas projetuais. Estou atualizando a grade legal. E vai estar lançando aí pra gente capacitar mais especialistas. E foi muito legal, porque nesses anos que eu fiquei na UFP, até 2015, quando voltei do doutorado, eu já estava com 31 anos de casa. E eu estava ficando assim já meio cansada. E também minha família, por outro lado, lá em Pernambuco, já pedia, porque minha mãe tinha falecido, minha irmã, e eu fiquei como inventariante e tinha que voltar para Pernambuco. Por uma questão pessoal, não profissional. E aí, a oportunidade que eu vi foi fazer um outro concurso e chegou a oportunidade de aparecer um concurso. E aí, lá fui eu estudar para concurso depois de 31 anos de professora. Mais um renascimento. Mais um renascimento, mais um teste, porque todo mundo fica aqui, tu vai ficar se expondo. Por que tu não vai descansar, cuidar das tuas coisas? Eu falei, gente, porque eu adoro pesquisa, eu adoro ensino, eu não quero parar. Aí eu passei. E aí, caí de paraquedas lá em Campina Grande, sem conhecer ninguém, e comecei um trabalho. Fiquei apaixonada porque eu passava por lá nas férias, uma modernidade incrível, e comecei a fazer tudo de novo em Campina Grande. O que eu fiz aqui no Piauí, eu tô fazendo em Campina Grande e estou fazendo de novo em Recife. Eu moro em Recife e lá sou produtora cultural inscrita no governo do estado, participo de editais de cultura e tenho feito livros sobre a modernidade pernambucana, sobre o patrimônio industrial pernambucano, sobre o brutalismo pernambucano. E em Campina Grande, com grupo de pesquisa Grupal, Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, onde a gente tem um site, um canal no YouTube, tem uma livraria virtual, a rede social do grupal.ufcg. A gente vai deixar na descrição do episódio os contatos da Caqui. Porque quem quiser fazer parte, se inserir, porque a gente acabou fazendo parte de uma rede e por conta dessa minha trajetória, eu fui convidada em 2020, pelo Leonardo Castriota, que era presidente do ICOMOS Brasil, assumi o Comitê de Documentação do ICOMOS, Comitê de Monumentos e Sítios Históricos da Unesco, que é o ICOMOS, que a gente chama ICOMOS Doc. E quando eu assumi, a gente tinha 9 membros soltos no Brasil. Hoje, nós temos filiados só ao nosso comitê, mais de 45. Eu consegui trazer gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, para essa discussão dos arquivos de arquitetura. Porque eu trabalho junto ao comitê, sendo a coordenadora dessa equipe, contactando, montando evento com o Leonardo, seminário de arquitetura e documentação, fazendo a parceria com o CAL, fazendo o diálogo com o Documomo, com o Tiqui, fazendo a ponte com as universidades, porque a gente tem uma rede universitária forte de grupos de pesquisa, que o Grupal faz parte, que a Universidade Fluminense faz parte, a Universidade Estadual do
do Maranhão, que é a Universidade Federal do Pará, que várias no Brasil fazem parte de uma rede de documentação patrimonial. A gente já fez 8 dossiês temáticos sobre documentação do patrimônio arquitetônico e cultural nas revistas Labor e Engenho da Unicamp, na Mnemosines, na outra de Roraima, que eu quis fazer uma lá no norte para mexer com Roraima, discutir mais lá, porque lá tem uma carência. Rondônia, Roraima, Amapá. Então a gente tem feito um trabalho de educação regional. A gente tem muitos bolsões ainda no Brasil, como o Centro-Oeste, que é mais agrícola, uma região rica, agropecuária, mas em termos de pesquisa, o Mato Grosso do Sul, não tem. Lá onde tem forte é na UNB e em Goiás, na Federal de Goiás. E aí aceitei o convite e tô no ICOMOS Doc até hoje. Eu acho importante, nós somos vinculadas à Unesco e por conta disso eu também faço parte como membro expert do CIPA, Documentation Heritage, Comitê Internacional de Documentação. Essa participação é importante. E aí, por conta dessa atuação, eu fui convidada pelo Docomomo Brasil para me candidatar a coordenadora geral. Sim. Antes de entrar no Docomomo, Sim. Só para quem não conhece ainda não sabe, o que é realmente o ICOMOS? O ICOMOS é o Comitê Internacional de Monumentos e Sítios Históricos da Unesco. É a sigla. Ele tem 17 comitês. Tem patrimônio industrial, tem do século XX, tem vitrais, tem paisagem cultural. O nosso é um deles. Que é o de documentação, né? E quem quiser se filiar ao ICOMOS, também vou informar aqui que é importante, quem trabalha com patrimônio está afiliado ao ICOMOS, porque é internacional e tem a representação aqui no Brasil. E no Brasil, nós temos 17 comitês, que eu sou uma das coordenadoras. Quando você se filia ao ICOMOS, você pode participar até de 3 comitês. No caso, eu participo do século XX, que eu estudo modernidade, documentação, porque eu estudo documentação projetual, arquitetônica, para os projetos, e trabalho patrimônio industrial, porque eu vinculo com a modernidade, as indústrias, desde os pátios ferroviários, passando pelos galpões, as grandes fábricas da modernidade, da Sudene, pelo Nordeste. Então eu tenho estudado as fábricas. Esse seu interesse em patrimônio industrial, ele veio junto com a Espanha? Veio junto. Porque lá parece que é muito forte, né? Isso, muito né? forte. E eu tenho participado, Deuseleno, de uma rede TICI, que é o Comitê Internacional de Patrimônio Industrial. Por exemplo, o ICOMOS é de Monumentos e Sítios Históricos. O TICI é de Patrimônio Industrial no mundo. E no Brasil, você tem filiais. Eu sou vinculada a eles dois. Anualmente, você faz uma filiação. Por exemplo, você trabalha patrimônio industrial. Você entra no site do TICI, que se escreve TICCIH, TICI, mas se lê TICI. E lá você tem filiações anuais. E você tem que ficar renovando todo ano. E ela te dá direito a palestras, a cursos. E você faz parte dessa rede internacional. O ICOMOS, a burocracia é um pouquinho maior. Você tem que ser indicado por membros. Indica como? Tem um formulário para preencher com seus dados, o seu currículo, que tem que ser anexado, Viter. E isso passa por um conselho. Tem uma equipe que é do Conselho Deliberativo que vê os currículos e as propostas. Aí, se você tem, você entra. Agora, se você ainda não está assim 100%, você pode fazer parte como ir como jovens profissionais. Quando a pessoa está começando, mas gosta de patrimônio, você pode ficar participando, mas sem poder de voto e sem pagar ainda anuidade. A anuidade você paga e dá direito à entrada em museus, a participação em eventos científicos produzidos no Brasil inteiro. É muito legal fazer parte do ICOMOS. Em cima dessa trajetória nacional que eu fui acabando tendo, me convidaram para me candidatar à presidência do Docomomo, que é Documentação e Conservação do Movimento Moderno, que nasceu na Holanda. A sede hoje voltou para a Holanda. No Brasil, ele tem 31 anos de existência. No Brasil, começou na Bahia, na UFBA. Depois foi para a USP, foi para o UFRJ, já rodou o Brasil. E hoje está na Paraíba comigo, em Campina Grande. E eu montei uma equipe multidisciplinar, então eu chamei da UFBA a professora Ceila Cardoso, que trabalha Lelé, pré-fabricação, doutora pela Holanda. Chamei o Rudi Catani, que estudou comigo em Barcelona,
que é de Santa Catarina, Ivanilson Pereira, que é meu braço direito, para ser secretário executivo. Tem a Alda Ferreira, pernambucana, que é da UFRJ, certo? Que a gente se encontra virtualmente e a gente organizou o Docomon. Eu peguei bem difícil, porque vinha da pandemia, o site estava antigo, a revista estava parada, as filiações estavam soltas. A gente publicou, Edmo, 2 e-books, Conexões Modernas, o Ecos da Modernidade com São Luís, o seminário que teve o ano passado, em setembro, que a gente apoiou. Fazemos boletim trimestral, que é o Docomemo, que é muito massa. Inclusive, a gente já levou arquitetura piauiense pro Docomemo, porque, é claro, onde eu vou, eu levo o Piauí. Sempre tá. E eu, no Docomemo, fiz uma referência ao DR, que foi restaurado, pedi material à Patrícia, que ela me mandou, e botei lá. A gente fez 5 eventos o ano passado sobre patrimônio industrial e modernidade, conservação do patrimônio moderno, as patologias do concreto armado, Brasília, Pampulha, Recife, Bahia, Lelé. Gente, tá tudo no canal do YouTube do Docomon Brasil que a gente criou. Que vamos também colocar na Também. descrição. A descrição vai ser É gigantesca. coisa demais, gente, é coisa demais. Vocês viram aí, né? É confusão, é confusão. Vocês vão ter muita coisa pra pesquisar Eu depois. falei do que era de episódio. alto nível aqui. Olha, é tanta coisa que eu tenho medo até de esquecer. Então a gente teve um trabalho de organizar, migrar tudo para o site novo, um desenho novo. Então eu convido vocês a conhecer o site do Docomomo Brasil, que tá lindo. Já que estamos falando já do ICOMOS e do Docomomo, qual é a importância do trabalho de documentação para a arquitetura e para a preservação? A base do projeto arquitetônico de patrimônio, de intervenção no patrimônio edificado, é a documentação. No mundo inteiro, você só faz projeto de intervenção numa obra já construída se você tiver informações sobre aquele projeto. Plantas, cortes, fachadas, perspectivas, memorial descritivo, levantamento arquitetônico. Se eu vou fazer um projeto no Porto das Barcas, eu tenho que ter as plantas. Eu não posso começar do zero. Eu tenho que ver o projeto original. Se eu vou fazer uma clínica numa avenida Getúlio Vargas, de Parnaíba, um casarão lindo daquele, eu tenho que ter toda a anamnese. É o entendimento do que é o objeto arquitetônico. A primeira etapa do projeto arquitetônico de intervenção no patrimônio é a anamnese. É o entendimento da obra. E para eu entender a obra, eu tenho que ter o quê? A documentação. Não só o entendimento estrutural, mas também histórico também. Histórico, quem foi o arquiteto, quem foi a construtora, quanto gastou. Por quê? Porque para eu fazer o estudo das patologias, os mapas de danos, as FIDs, fichas de identificação de danos, e o mapeamento geral de danos, que é o conjunto de FIDs e mapas de danos, eu preciso ter essa anamnese feita com análise das dimensões de estrutura, de tectônica, de espaço, de plantas, cortes, de tudo. Materiais. Dos materiais, saber qual foi o material usado, qual foi a construtora fez aditivo, tá entendendo? Por que a obra do Lelé, a argamassa armada, tá se despedaçando? Foi o projeto ruim ou foi a obra mal feita? Então a gente tem que entender as causas, e eu só entendo as causas com documentação. Com procedimentos corretos. É correto. O que acontece com os arquivos arquitetônicos no Brasil? Com os acervos de arquitetura? Para onde estão indo as plantas? Projetos que a gente dá entrada, que deu. Isso eu não falo nem hoje, eu falo os anteriores. Que a gente registrava no CREA, que deixava um jogo lá. Aonde está essa documentação? Quando se criou o CAU, esses projetos, esse acervo foi para onde? Fora essa questão dessa migração dos acervos, a gente tem um fato: a perda desses acervos. Sim, tem uma questão aí, como os acervos do Lúcio Costa e do Paulo Mendes da Rocha, que estão no Instituto de Matosinhos, que é em Portugal. Isso é uma discussão bem polêmica. Com o aval da família e tal. Exatamente, mas veja só, a gente tá falando desses acervos, dessa documentação que é a base para preservação. Eu só faço uma proposta de tombamento, eu só faço um projeto de restauro, só consigo verba, tudo, se eu tiver a documentação. Não só de memorial descritivo, de contratos, mas documentação projetual, de arquitetura, certo? Mais fidedigna possível. Primeiro, nós não temos arquivos de arquitetura no Brasil em prefeituras. Nenhuma prefeitura tem um arquivo de arquitetura assim. Tem um ou outro, como Rio Claro, a minha colega Mônica Frande Ferreira, lá em São Paulo. Mas um arquivo de
arquitetura você não encontra, certo? Você tem arquivos estaduais gerais, arquivos municipais gerais e por acaso pode estar lá perdido, misturado a documentação arquitetônica. Esse é um problema sério. Não tem nenhum tipo de homogeneidade Não nos tem. projetos, na Não forma tem. de se arquivar. E isso é uma lacuna muito grande que existe no Brasil. E eu digo isso porque eu tô direto nessa discussão no ICOMOS Doc e no Documon e no Tiqui. Vendo a realidade brasileira, eu não tô falando do meu caso como pesquisadora, não, que isso aí eu enfrento diariamente. Mas como eu, tem milhares de pesquisadores passando o mesmo problema. Sim. De arquitetos que querem fazer um projeto e como é que eu começo? Cadê o levantamento? Não existe. Ah, perderam. Ah, tá na prefeitura. Não, tá na secretaria de obra. Tá não sei aonde. Ninguém sabe onde tá. Quando vai ver, queimaram, jogaram num caminhão de mudança uma caçamba, levou chuva, ficou tudo jogado numa salinha cheia de traça e nada identificado. O tempo levou. Gente, A falta de cuidado levou. no Brasil, vamos ser realistas, é assim. Eu estudei lá em Barcelona, quando eu ia pesquisar, eu ia no arquivo de Barcelona, por distrito, eu agendava e tinha as pastas por ano dos projetos. E eu podia ter acesso, que é outro problema. Quem tem não dá acesso a gente. Isso também é muito Brasil. Aí o que acontece? Os acervos hoje de arquitetura no Brasil, eles estão organizados publicamente em universidades. Quando tem no Brasil, os melhores são o da USP, que é numa seção técnica da biblioteca da USP, e o outro, o NPD, no Rio de Janeiro, que teve até um incêndio, mas que eles conseguiram salvar muita coisa e hoje estão fazendo um trabalho assim maravilhoso. Cristina Cabral, Andrés Pássaro, no NPD junto com o Carlos, arquivista. Um trabalho fantástico. E se vocês entrarem no site, vocês vão ver projetos já escaneados que você pode baixar, maravilhosos. Né? Da USP também. Agora a USP não tem patrocínio. O trabalho lá é todo com verba do governo de São Paulo. Tem um acervo da UFMG, do Silvio Vasconcelos, que é maravilhoso, mas está sem funcionário, está fechado. Porque o governo federal não tem verba para os arquivos de arquitetura. E eu quero que o Piauí entre nessa luta para a gente criar um centro de documentação no Piauí. E eu acho que o Piauí pode criar, porque a gente está batalhando que hoje o CAU se una com o que resta do IAB, porque o IAB é forte em algumas cidades, como Porto Alegre, como São Paulo, mas em outras cidades e outros estados o IAB só existe teoricamente no papel. Precisa novamente juntar, porque os fins do IAB são outros, mas pode repassar uma verba, deveria repassar para os IABs. Entendimento de que é fomentar a profissão, né? Porque hoje, falando dessa questão que o Deus ele colocou na radiografia, dessa realidade, que no Brasil a gente tem esses dois que estão na ativa, um que existe, mas não está na ativa, e outros que estão em formação, como o da Federal do Amazonas, que pegou o acervo Severiano Porto. O professor Marcos Cereto está fazendo um trabalho lindo lá. O acervo do Lelé na Bahia, a UFBA. Lelé na Bahia, porque a filha dele, Juliana, que esteve com a gente no evento em Brasília, está organizando o acervo do pai dela lá em Brasília, sem apoio. E o que aconteceu? O Paulo Mendes da Rocha e a família do Lúcio Costa venderam, não foi doado não, foi vendido, para a Casa da Arquitetura. Em Matozinhos, no Porto, que é um centro de documentação particular, muito organizado. É exemplar. Uma estrutura que a gente fica assim, apaixonado. Me desculpem. Tem gente que fica, estão levando o acervo do Paulo Mendes da Rocha. Estão levando o acervo do Lúcio Costa. Peraí, calma. Não estão levando. Foi a família que quis fazer o negócio. Mas a família é mercenária. Calma, não é mercenária. Você vai deixar o acervo do seu pai se acabar. Mas o Brasil podia receber. Quem? Quem é o interessado? Quem? Porque a gente sabe que os acervos universitários estão lotados. Não tem mais espaço físico. É muito legal pegar o acervo do Hans Broys, como está sendo estudado no Sul, pela Fundação Hermano Herrig, mas tem o acervo de São Paulo que ninguém está cuidando. Está dentro de um saco com goteira. Na casa dele que deve milhões de IPTU. Em São Paulo. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar? Daqui a pouco chega uma pessoa e diz, vamos, eu compro e levo para o exterior. Vamos parar de criticar? Vamos parar de falar, estão vendendo, estão mandando. Eu não gosto que digam que eu, por exemplo, já coloquei publicamente e digo aqui, nunca fui a favor de pilhagem de acervos. Nunca. Claro, quem é louco para ser a favor de um negócio desse? Sim. Agora, não critico as famílias que fizeram como forma de resgatar aquela documentação para não ser perdida. Conservação. Agora, vamos mudar esse cenário? Bora? Pois é, antes de criticar, dê uma alternativa
perspectiva viável que aconteça hoje. Isso é um pensamento que o CalBR também tem. Exatamente. E o Cal tem tido essa visão e convidou a gente, e a gente faz parte dessa construção, da busca de soluções. Não adianta eu criticar por criticar. Se eu criticar, eu tenho que propor um caminho e viabilizá-lo. E não ficar com brigalhada, porque tem muita coisa radical, sabe? Eu acho que, como eu disse no evento, até a Nádia Somé que elogiou, eu disse, vamos se unir, porque se unir Ministério da Cultura, IFAM, Cal Brasil, IAB, universidades, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, criar um Centro Nacional de Documentação, que dê o exemplo e que seja criado em cada estado, tenha uma verba para um espaço físico, para equipamentos, para mobiliário, para contratar uma equipe, consulta, para começar núcleos e que pode ser viabilizado pelo Cal, porque são acervos de arquitetura. Isso mais ou menos acontece na Espanha. Eu mostro o exemplo do Colégio de Arquitetura, que é o Cal de Barcelona. Sim. Gente, é um exemplo. E lá tem um espaço físico para receber os arquivos dos arquitetos. É bom entender também que não é só uma questão de conservação para pesquisadores, né? Tem todo um contexto de valorização da produção de um povo. Sim, da proteção de uma cultura. A gente fica falando de documentação e precisa entender qual é, de fato, o valor de documentar esse material. É mercadológico também, Edmo. Porque, veja, hoje, nossas cidades estão envelhecendo. Hoje, qual o escritório de arquitetura que não pega um projeto de intervenção? Eu não gosto de chamar reforma. Reforma não tem nada a ver com restauro. Mas, até mesmo uma simples reforma precisa de documentação. Sim. E um restauro, mais ainda. Porque tem critérios mais delicados também. Não é? Agora, eu mesmo, como arquiteta, tudo que eu projetava aqui em Teresina, tinha uma cópia que ficava no CREA. Tinha uma cópia que ficava na prefeitura e outra ficava comigo. Eu tenho uma parte da documentação, que eu tenho até que organizar o meu acervo. Mas... E eu fico pensando, outra questão, pra gente pensar aqui, nessa discussão. E os acervos digitais que estão sendo produzidos desde os anos 90, em CAD, como é que estão? Vai ficar uma lacuna. É mais fácil você perder um arquivo digital do que um arquivo físico. Analógico, Apesar de ser mais barato mantê-los, né? Mas talvez por ser muito barato para manter, que você meio que larga de mão. Né? Inclusive, eu tenho também levado essa discussão. A gente discutiu isso no CEDOC, do Docomomo, que aconteceu online. E discutimos também isso agora na reunião também em Brasília. Os acervos digitais. E eu acho, sabe, que é uma preocupação que os CAUs têm que começar a ver. Porque tem que ter nuvens, plataformas de arquivos digitais. Se você quiser ver um projeto atual, como é que você vai conseguir? Eu não sei se eu não consigo nem encontrar os meus. Gente, mas isso é muito sério. Mas é verdade. Entende? E isso acendeu o sinal de alerta no Brasil quando viram a evasão do acervo do Paulo Mendes da Rocha e do Lúcio Costa, que foram os dois que saíram do Brasil. E aí a gente volta para aquela questão da pilhagem, porque não é como séculos atrás, quando a Inglaterra invadia, por exemplo, o Egito e roubasse obeliscos inteiros, além de outras obras de arte, para expor em museus ou colocar mesmo na rua. Não é exatamente da mesma forma. Tem uma questão de colonialismo aí? Tem, por parte do Brasil, de não se reconhecer capaz ou não dar valor à sua própria produção e de reconhecer em centros no exterior que eles tenham condição de fazer essa preservação também, sem que se faça uma reflexão. Por que nós não podemos cuidar disso nós mesmos? A crítica somente tem valor quando ela está realmente bem embasada. Exatamente. Eu fiquei ofendida e soou mal quando uma pessoa usou esse termo dentro do grupo de trabalho. Porque nós convidamos a Casa da Arquitetura para mostrar o trabalho. Aí tipo, vocês estão convidando a Casa da Arquitetura que fez pilhagem do acervo. Eu não gosto quem propõe agredindo. Seja politizado, saiba respeitar. E outra coisa, gente, humildade. Olhem, se eu pego exemplos como o Colégio de Arquitetura da Catalunha, a Casa de Arquitetura do Porto, o Centro Canadense de Arquitetura, um dos melhores centros do mundo de documentação, o Centro de Documentação do professor Ramon Gutierrez, na Argentina. Gente, pelo amor de Deus, a gente também tem que ver que o mundo mudou. As ferramentas digitais, a tecnologia da informação, as plataformas, as nuvens, redes, a gente tem que trabalhar isso. No mundo, já se trabalha o conceito de patrimônio inteligente, Smart Heritage City.
livre é o quê? O monitoramento por câmeras, por drones, dos sítios históricos, em tempo real, e as informações vindo para uma plataforma que você pode ter acesso e pode ver o que está acontecendo. É isso que está rolando no mundo. E eu acho essa iniciativa de vocês muito legal, porque eu acho que discussões assim, que vão ficar online, que as pessoas podem ouvir, a gente pode educar mais o que é patrimônio. Patrimônio não é engessado. Nem museu tem mais esse conceito. Hoje o museu é interativo, é participativo. Então as pessoas têm que desengessar suas mentes, oxigenar o seu pensamento, suas informações e se abrir para o mundo, para o que está acontecendo. E isso é necessário. A gente não pode deixar de falar sobre modernidade, né, Deusneno? Mais ainda do que a gente já falou. Não, mas de forma mais didática para aquele que não sabe quais são as características da modernidade. Ah, tá. Vamos dar uma pincelada aqui sobre o que é a modernidade no Brasil, no Nordeste. Tá. Eu acho bom Piauí. aproveitar essa oportunidade, porque senão vai ficar a gente entendendo aqui e de repente um leigo ou um estudante tá querendo saber exatamente quais são as características. Tá. Então, gente, a arquitetura moderna nasceu na Europa do pós-guerra. Com a destruição das cidades bombardeadas na Primeira Guerra Mundial, houve uma necessidade de se construir de forma rápida, econômica e eficiente. Então, as pesquisas que estavam sendo feitas na Bauhaus pelo Walter Gropius, pelo professor arquiteto Mies van der Rohe e por todo o pensamento da Bauhaus, que foi a primeira escola de design, arquitetura e artes integrada, essa cimentinha começou a ser usada pelos arquitetos na reconstrução das cidades europeias. Então, Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha, que tinha sofrido bombardeio, começou a fazer aquela arquitetura mais limpa, mais racional e pré-fabricada, modulada, que em paralelo tinha um arquiteto autodidata, que ele não era formado em arquitetura, ele era artista plástico, o gênio do século XX da arquitetura, Le Corbusier, que nasceu na Suíça, mas foi para Paris e desenhava muito, trabalhou com Perret, Auguste Perret, que era um grande construtor e arquiteto, engenheiro na época, e essa experiência prática do Le Corbusier fez com que ele começasse a projetar. Foi alvo de polêmica aqui no podcast, né? Cidades do Futuro. Mas o Le Corbusier foi um gênio da arquitetura do século XX, sim. Um pensador, né? Um pensador, projetou, escreveu, desenhou, pintou, viajou, educou. Quem falar dele, sinto muito, é porque não conhece. Criticar Le Corbusier, eu acho, sabe, incipiente, porque você pode ser contra as ideias dele, mas você tem que reconhecer que ele foi genial. Sim, com certeza. As ideias foram fundamentadas. Foram né? fundamentadas e foram feitas, foram praticadas. A pessoa pode não gostar, Sim. porque gostar é pessoal, mas você tem que reconhecer o mérito. É uma coisa, não é? São bem diferentes. E Le Corbusier, ele começou a fazer arquitetura moderna e a escrever sobre o que era arquitetura moderna. E aí, o que é arquitetura moderna? Quais são os princípios? Os princípios da arquitetura moderna, aqui no Piauí, a gente tem o DR, para vocês já imaginarem aqui. São 5 princípios. A planta livre, que é uma planta onde a estrutura é independente, certo? Das paredes. Isso foi precursor e até hoje é usado nos edifícios inteligentes. Da flexibilidade, né? A flexibilidade da planta, você pode layoutar como quiser. Você projeta um core de circulação vertical, de bateria sanitária, e a planta é O livre. resto fica livre. E quem começou isso foi Le Corbusier. E com um esquema chamado Sistema Dominó, que era um protótipo formado de pilares, laje e a escada, que tem um croquis na internet, do Sistema Dominó, que representa bem o que é uma planta livre, que foi a base da arquitetura moderna e contemporânea. O segundo, as janelas em fita, as janelas horizontais, porque antes eram janelas ecléticas, eram janelinhas verticais e pontuais, e predominava muito mais os cheios do que os vazios. Então, as janelas em fita, elas proporcionam mais luz, mais iluminação, mais salubridade para as obras. Por que Le Corbusier fez isso? Porque ele defendia a cidade higienizada. Estava tendo uma crise das cidades industriais, poluídas, morrendo de tuberculose, não tinha iluminação, não tinha ventilação. E Le Corbusier, já preocupado Ambientes muito insalubres, né? já preocupado com essa salubridade, propõe janelas em fitas. Até por conta também das estruturas que já permitiam, né? Grandes Exato, vãos. porque né? quando a planta era livre, permitia essas janelas em fitas.
As fachadas independentes é outro ponto. O terraço-jardim e o pilotis são 5 pontos. O pilotis são aqueles pilares que soltam o edifício do solo. Aí vocês podem dizer, por que também? Também foi salubridade. Foi a cidade ensolarada. Ele, inclusive, escreve a Carta de Atenas, que fala dos princípios da cidade moderna. Soltar os edifícios para que o vento circule através dos pilotis, criando áreas verdes. No Brasil, a gente tem Brasília, as superquadras que adotaram esses princípios nos seus edifícios. As fachadas livres, que tem relação com a planta livre, porque na arquitetura moderna, cada elemento construtivo do edifício tem autonomia. Estrutura é estrutura, divisória é divisória. E as fachadas são independentes da planta. Elas trabalham livremente. Elas podem ser compostas jogando planos de materiais, planos de pedra, planos de vidro, planos de madeira. Tendo essa independência. Cobogós, brises, que o primeiro a usar brise foi Le Corbusier. É por isso que eu digo que ele era genial, porque ele criou esses 5 princípios. Teto-jardim, gente. Usado até hoje. O teto-jardim, o que é o teto-jardim? É o rooftop. O rooftop hoje na arquitetura contemporânea... Só mudou de nome. Gente, e a área melhor dos edifícios é a cobertura. E ele aprendeu, Le Corbusier, com os muçulmanos, com os árabes, que fazem os seus terraços, e eles ali usufruem daquele espaço. Ele, nas viagens ao Oriente que fez, ele aprende com essa cultura, traz para a arquitetura ocidental e cria os terraços-jardins. Um exemplo do que é arquitetura moderna é vocês olharem a Vila Savoie de Le Corbusier, que é um clássico, uma grande referência desses 5 pontos. E aí, essa arquitetura moderna, ela se consolidou ali na Europa, do pós-guerra, reconstruindo as cidades, se produzindo quadras, unidade de vizinhança, a unidade de habitação de Marseille. Sim, lá, unidade de habitação. É um conjunto habitacional vertical. Que era uma demanda da guerra, né? Da que era guerra, a habitação. das famílias. E naquele prédio tinha uso misto. Tinha escola, creche, lavanderia, moradia, lazer. E sabe onde era o lazer? O terraço. O terraço-jardim. A unidade de habitação de Marseille é fantástica. Hoje, as cidades estão voltando. Em São Paulo, você já tem projetos tem tudo no mesmo edifício. que tá ali tudo no edifício. Principalmente após a pandemia. É, que você tem ali a academia, você tem ali o mercadinho embaixo, que você tem a área É social. um conceito, né? One place, alguma coisa assim. É um lugar onde reúne tudo. Onde reúne tudo. É, mas que na verdade, esse conceito, quando você vai para a história da arquitetura, o primeiro que fez isso foi Le Corbusier na unidade de habitação de Marseille, nos anos 40, porque a Europa em seguida teve outra guerra, Mais devastador ainda. mais devastadora, e que fez com que os arquitetos fossem exilados, fugindo da perseguição nazista. Então eles vão para os Estados Unidos, Gropius, Mies, Breuer, Neutra, Schindler, vários arquitetos, não só da Bauhaus, mas que estavam fazendo modernidade. O único que não foi Le Corbusier, ficou na Europa. E lá eles criam um estilo internacional e começam a difundir a arquitetura Mundo afora. afora. Aí chega no Caribe e vem pro Brasil. Como você falou, modernidade, esses conceitos que o Le Corbusier levantou em relação ao rompimento. Sim, e a modernidade vem como uma resposta à construção, aos projetos de arquitetura, a serem mais econômicos, mais viáveis e mais acessíveis à população. E de uma execução mais rápida também, né? Porque era contra o ornamento, exatamente. era contra o historicismo e não era burguês. Não era meramente estética. Totalmente oposto. Completamente, se você comparar um palacete eclético com uma casa moderna, a casa moderna você gastava metade, porque era limpo, ela não tinha decorações sem funções. Ela queria dar o quê? Moradia. E foi uma época de boom na habitação de interesse social, porque vários conjuntos habitacionais, e aqui no Brasil, que não teve guerra, não teve nada, foi mais um modismo, e na semana de 22 não teve arquitetura moderna, certo? A arquitetura moderna no Brasil, ela chega via Warszawski. Em 1929, quando ele vem morar em São Paulo, era russo. A Rússia já era bem evoluída em arquitetura moderna, com o construtivismo russo, que influenciou a Bauhaus, e também pelo Lúcio Costa, quando vem a visita Le Corbusier. Le Corbusier veio ao Brasil 3 vezes. 1929, 1943 e 1967. Na primeira vez que ele veio, não tinha nada sendo feito de arquitetura moderna. E estava chegando Warszawski, que conhecia Le Corbusier lá na Europa. Warszawski fez as primeiras casas modernas em São Paulo. Tanto que a Museu da Casa Brasileira agora vai para uma casa do Warszawski. Então Warszawski se encontra com Le Corbusier, apresenta Lúcio Costa. E Lúcio Costa se apaixona por Le Corbusier, pela teoria de Le Corbusier. Começa a estudar e leva para a Escola de Arquitetura da Belas Artes do Rio a modernidade. Quando ele levou a modernidade para o Rio, Lúcio Costa, em 1930, os diretores retrógrados tradicionais
pais perseguem Lúcio Costa. Lúcio Costa é demitido. Escola de Belas Artes do Rio, totalmente Foi tradicionalista. demitido. E aí os alunos fizeram uma greve, dizendo que se o professor Lúcio Costa não voltasse, eles não iam mais para aula. Aí os diretores baixaram a guarda, convidam novamente Lúcio Costa, vai para o Rio, trabalhar com Lúcio Costa um período, e aí implanta a modernidade no Brasil, que acaba se espalhando. E em Pernambuco, aqui no Nordeste, Luiz Nunes, em 1934, 4 anos depois, foi aluno de Lúcio Costa, participou da greve, foi convidado pelo governador de Pernambuco, Carlos Lima Cavalcante. Isso é o meu primeiro livro, Revolução na Arquitetura. Ele começa a fazer arquitetura moderna em Pernambuco, no Nordeste. Temos aí o primeiro expoente. Sabe quem trabalhou nessa época? Burle Marx, Fernando Saturnino, Joaquim Cardoso. E depois eles fazem centenas de obras em Pernambuco. Caixa d'Água de Olinda, o Pavilhão Luiz Nunes. A Caixa d'Água de Olinda. É de Luiz Nunes. 1934 aquele projeto. Nossa. E ele tem pilotis, ele tem fachadas cegas, tem tudo. É o embrião da modernidade nessa região. E a equipe que trabalhou volta pro Rio, perseguido pelos militares do golpe que teve no Getúlio Vargas. Passam 3 anos em Pernambuco, até 36. E aí voltam pro Rio e vão trabalhar, sabe com quem? Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx. Então, Pernambuco O embrião de Brasília. Exato. vai pra lá e é o embrião de Brasília, porque anos depois o Niemeyer faz Pampulha, que foi precursora nos anos 40. Depois faz várias obras em Minas, em Belo Horizonte, Sim. porque JK foi o padrinho de Niemeyer, político. O Mecenas. Niemeyer foi aluno de Lúcio Costa, ficou sócio dele, fizeram trabalho junto. Lúcio Costa, Niemeyer é convidado pro JK, porque ele era o arquiteto de JK, vai pra Brasília. E Niemeyer vai ser funcionário da Nova Cap. Ele era arquiteto da Nova Cap. Ele não tinha escritório, Niemeyer. Ele era funcionário público. Ele diz pra JK da necessidade de um concurso. Esse concurso é muito polêmico, né? De Brasília. Porque é tanto assunto, meu Deus. Participaram mais de 20 escritórios. Mas quem ganhou foi Lúcio Costa. Com uma prancha. O Paulo Mendes da Rocha participou. O Rino Leve participou com maquete, com não sei o quê. Quem ganhou foi Lúcio Costa. Com aquele esforço. Né? Tem essa coisa assim. Por causa do vínculo de amizade de Lúcio Costa com Niemeyer. Mas o fato é que Brasília foi construída em toque de caixa. 50 anos em 5. E é o patrimônio da modernidade no mundo. Quem quiser conhecer o que é arquitetura moderna, visita Brasília. É engraçado, assim, a gente fala de patrimônio. A gente sempre quis falar de patrimônio e muitas pessoas que não são da área de arquitetura sempre ligam a palavra patrimônio ao que entende de arquitetura colonial. E por vezes até acho estranho Brasília ser uma cidade Que seja patrimônio histórico. E é patrimônio da humanidade, é patrimônio seja moderno. exatamente, Pampulha. As pessoas têm na cabeça o barroco mineiro, né? Isso, É, é um mas são visões- pensamento mais colonialista, digamos São assim. visões tradicionais, porque o patrimônio, ele já tem um tempo, tem um livro da Françoise Choel, Alegorias do Patrimônio, e tem as cartas patrimoniais, que são a base, carta de Boa, carta de Cracóvia, carta de patrimônio industrial de Inizita Gil. O conceito de patrimônio ampliou, gente, só que tem pessoas, técnicos inclusive, arquitetos também, que estão ainda naquele conceito antigo, que não se atualizaram sobre o patrimônio singelo, que é o patrimônio da arquitetura vernacular, Sim. do patrimônio industrial, dos galpões industriais, Indígena. do patrimônio indígena, patrimônio moderno do século XX, Patrimônio que deixou de ser somente material e passou a ser também imaterial. do brutalismo e dos conceitos que se ampliaram, né, Deus Heleno, de paisagem cultural. Sim. Com a Ilha de Santa Isabel, por exemplo, que eu acho que devia ser com a paisagem cultural do Delta, com a forma de morar, de produzir, de viver, de É comer. muito mais amplo, né? É, o conceito de patrimônio hoje. Inclusive passou de histórico para cultural. Pois É é, verdade. porque hoje a gente tem que abarcar o imaterial, como Deus Heleno falou, a paisagem cultural, não é mais o bem isolado, são conjuntos. Que eu acredito que é muito mais forte, inclusive, né? Eu acho que o patrimônio, ele, por trás da construção da pedra, do cal, do concreto, do aço, eles são lugares de memória de pessoas de várias classes sociais, de tudo. Durante muito tempo, as pessoas trabalharam patrimônio como monumento. Grandioso. Grandioso, elitista, espetacular. E não um casario do interior, de uma cidadezinha, de
trabalhadores da linha férrea, vilas operárias, vilas de costureiras, tudo isso é patrimônio, gente. O patrimônio brutalista de concreto, que as pessoas acham que é porque é novo, não tem que preservar. E ficam rebocando edifícios, pintando concretos aparentes, descaracterizando. E aqui tem que ter muito cuidado. A própria natureza do material que foi usada como uma característica daquela arquitetura. Né? É, porque a pessoa tem que ficar atento, A né? pessoa precisa, o leigo, principalmente, com o auxílio dos arquitetos, entender que alguns elementos arquitetônicos que a gente vê nessas arquiteturas não são defeitos, são características. São características, Não, mas essa porta tá muito baixa, precisa aumentar pra 2,10 o mínimo. Essa parede tá muito rústica, precisa ser rebocada. Aquilo não é defeito, ali é uma característica. Claro. E aqui em Teresina, a gente tem prédios brutalistas lindíssimos, como a Assembleia Legislativa projetada pelo Bossói, com cerâmica armada, com cesto no piso, tijolo à mostra. A gente tem um TJ, o Tribunal de Justiça, todo em concreto, também de Bossói. Tem também obras do Raimundo Dias, o Jockey Club, a GESPISA, a rodoviária, o Centro Administrativo do Piauí, altamente brutalista. Agora, eu fico com muita dó, porque eu vejo que esse patrimônio está sendo muito descaracterizado. Sim. E justamente por isso, né, Edmo? Uma interpretação dessa materialidade. Inclusive, era uma pergunta que eu tinha até anotado aqui. Como que a gente consegue, então você como uma professora que já tem uma experiência de sensibilizar, como é que a gente consegue transmitir isso para um cliente ou uma pessoa que nos pede uma intervenção e não entende exatamente as razões de algumas características que são próprias daquele bem, daquela edificação, que nem precisa ser tombada, porque também tem isso, né? As pessoas acham que patrimônio é só o que é tombado. Né? Aí entra a responsabilidade, o conhecimento e a própria acessibilidade, né, do profissional. Eu vejo também muito a necessidade de deixar a marca Do profissional. ou então do próprio cliente em cima. Não, eu quero mudar porque eu preciso mudar, e não tem uma sensibilidade por trás de alguns elementos que poderiam ser preservados, claro, com uma sensibilidade de saber exatamente no que intervir, como intervir e por que intervir. Tem toda uma razão por trás daquilo ali. Eu acho que a gente tem um papel, primeiro como professor, de ensinar isso ao arquiteto, à arquiteta que está estudando. A gente é intermediário entre o cliente e o mercado, né? E o que existe, um programa de necessidade. Agora, cada cliente, a gente tem que ter um lado um pouco psicológico, porque cada cliente, né, ele tem anseios, formações culturais, identidades, valores, que às vezes bate de frente com o que a gente aprendeu, com o que é correto. Às vezes as pessoas gostam do que é fake, gostam de ter um falso histórico, gostam de se reportar um passado imaginário, e isso é meio complicado. E a gente se depara com gente, eu queria minha casa imitando o Karnak. Eu queria minha casa tipo um castelo, eu queria minha casa tipo um palácio. E isso é muito perigoso, e eu acho que é aí que a gente tem que entrar e educar. E talvez estado de choque mesmo, sabe? Dá um se liga, porque eu acho que tem que dizer, olha, a história da arquitetura não é assim. A gente tá no século XXI, arquitetura é construção, arquitetura é época. A gente tem que ensinar o que é arquitetura, a boa arquitetura. Parar de copiar modelos e procurar soluções próprias. As influências existem, as tendências existem, elas têm um momento. Agora, tudo na arquitetura, e eu aprendi isso com o Pignon, tudo tem um critério, tem um princípio, tem porquê. Por que eu vou projetar dessa forma? A gente tem que pensar por que tá projetando e tem que dizer isso pro cliente. Você quer uma loja. Eu queria uma loja assim, assim, assim. Mas por que você quer assim? Não é melhor você fazer uma mais ligada a essa contemporaneidade? A gente chegou até aqui, você quer retroceder? Porque às vezes, principalmente a burguesia, se deslumbra, tem gostos discutíveis, porque ele tem acesso ao dinheiro, mas ele não teve acesso à cultura. Ele não sabe o que é uma história da arte, não sabe o que é uma história da arquitetura, não sabe a evolução, que as linguagens, os estilos, o porquê das coisas existirem. Fica aqui, rapidamente aqui, no livro Modernidade Arquitetônica Tropical, lançado recentemente, você menciona a influência da escola pernambucana, que é essa Sim. escola que você falou aí, no Piauí. Sim. Como você descreveria essa influência e quais são os exemplos de arquitetura moderna no Ou da estado? modernidade. Eu já ia meter o modernista. Não, Edmo, por favor. Acabou o modernista lá. Gente, olha, vê só, eu tenho trabalhado essa modernidade no Nordeste e eu acabo chamando modernidade tropical. E isso era um termo também que eu achei interessante. E um dos artigos que foi capítulo e transformou em livro, Arquiteturas do Sol, Arquitetura dos Trópicos. Sabe por quê? Em 1954, eu vou lá na fonte, uma revista francesa, Arquitetura do Juduí, fez um número especial sobre o Brasil chamado L'Architecture du Soleil, Arquitetura do Sol. E justamente em cima disso, pegou
os prédios da arquitetura brasileira trabalhada com cobogóis, brises, varandas, pátios. E minha tese de doutorado foi sobre as soluções climáticas na arquitetura moderna pernambucana. Então, soluções climáticas, arquitetura moderna, tá tudo interligado. Eu falei aqui de Luiz Nunes, 1934. Veio da escola carioca, foi para Recife. Em Recife, no Nordeste, era uma das primeiras escolas de arquitetura do Nordeste. Quem queria estudar artes, quem quis estudar arquitetura no Nordeste, ou ia para o Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, que era Lúcio Costa, Anísio Medeiros foi para lá, Miguel Cadá estudou lá, o Antônio Luiz estudou lá, na Escola Nacional de Belas Artes. Muita gente ou ia para lá, ou ia para Pernambuco. No Piauí, a maior parte dos arquitetos da primeira geração, Antônio Luiz, que não é piauiense e veio para cá, Miguel Cadá foi para o Rio e é piauiense, e Anísio Medeiros, que fez o Igara Clube de Parnaíba, foi estudar no Rio. Virou grande panelista, grande professor, cenógrafo, fez a casa do Davi Cortelazzi, que foi demolida, fez o Yacht Club. Esses foram os precursores que estudaram no Rio, mas depois veio uma segunda geração, e aí entra Socorro Neiva, Odineia, hoje tá aqui Ricardo Roque, o Chico Alberto, professor Chico Alberto. Esses todos foram estudar em Recife. E esses foram da segunda geração. E foram alunos de Bossói, de Russo, de Amorim, dessa turma toda. Estudaram lá e voltaram pra cá. Aí sabe quem veio depois? A gente. Eu, Terceira geração. Júlio, Ana Márcia e uma turma grande que estudou em Recife. A gente trouxe influências. Professores nossos. Quando a gente chega aqui, a gente tá no terceiro momento. Aí depois vem as escolas de arquitetura daqui, que nós vamos ser professores. Então, o que que acontece? O Piauí... Nós somos filhos de Pernambuco. Filhos do Sol de Pernambuco. Meu pai é pernambucano, inclusive. A gente tem muita influência. Então, Edmo, a arquitetura pernambucana, a influência dessa arquitetura tropical, dessa escola do Recife, porque sim, existe uma escola do Recife. Como teve a escola carioca, como teve a escola paulista, Corrino Leve, Bradke, Artigas, a gente teve uma escola do Recife, que começa com Bossói, Russa, Amorim, Heitor Maia, Reginaldo Esteve, Maurício de Castro, vai vindo gente estudar lá, vai trazendo esses princípios. Armando Holanda foi professor. Então isso vai disseminando. E hoje a gente tem aqui no Piauí muita produção influenciada por essa escola. E eu vejo hoje, na contemporaneidade, resquícios dessa... DNA. Ecos. Né? Porque a gente vê a defesa do Cobogó. Então, essa coisa do Cobogó vem, entende, descendência de Pernambuco, dessa escola. Tá no DNA. É isso. Pô, agora ficou bem mais claro. Muitas coisas muito mais claras. Esse fio vem lá... Porque a gente tem que ir na fonte. Lá na fonte descobrir... Nossa, no final das contas, a gente vai parar lá e ler como os Exatamente. É por isso que eu digo, gente, estude. Porque quando a gente vai ver, é muito bom conhecer e ter influências. E fazer releituras. Você olhar aquele passado e aprender. Eu, como tenho aprendido com os arquitetos pernambucanos nesses meus novos livros. Eu venho da arquitetura pernambucana brutalista, o Maurício de Castro, o Reginaldo Esteve, os detalhes do concreto, o Bossói. Que mestre, que genial o Bossói. E outra coisa, sou de Le Corbusier. Sim, do Oscar Niemeyer. Pode ter 1000 problemas. Sou fã, sim. Não, porque virou até moda ser contra. Criticar o Oscar Niemeyer. Parece que não é politicamente correto gostar do Niemeyer. Criticar o modernismo que nem é modernismo, né? Modernidade. Nem modernismo é mais. Bom, Kaki, a gente falou do seu livro aí, Modernidade Arquitetônica Tropical, seu novo livro foi lançado esse ano. São quantos livros no total já? 20 livros. Pronto, aí já segue a dica aí pra vocês procurarem os livros da Kaki. Queria que você falasse um pouco sobre essa produção bibliográfica. Tá bom. Esses objetos maravilhosos que fazem a gente entrar na cabeça das pessoas. Exatamente. Pois é. Sinceramente, eu acho que o livro é um parto. Tem aquela velha frase, né? Projeto também. Que diz assim, plante uma árvore, faça um filho e escreva um livro. Não tem isso? Tem. Quando eu via isso, eu tinha, nossa, será? Não, plantar árvore eu já plantei. Tive filhos e livro, vamos lá. Só que livro, gente,
livro não é fácil. Produzir um livro é antes produzir pesquisa. É ter material para o livro. Eu tenho que fazer toda a pesquisa, toda a coleta, escrever, diagramar, fazer o projeto gráfico. Então, antes do produto livro, tem toda a pré-produção. Quando você vê o livro ali na livraria, vê o livro ali na internet, saiba por que ele vale aquilo. Porque tem todo esse trabalho antes dele estar ali, durante e depois. Livros de arquitetura tem que ter muita imagem, boas fotografias, bons desenhos de plantas, material de projeto. E depois que eu tô com o meu material pronto, eu tenho que ir atrás de recursos. Eu tenho que captar recursos para impressão. A capa é um custo, é 1/3 da obra. O miolo é 2/3. O tipo de papel, a gráfica que você vai trabalhar, o acompanhamento com design gráfico de sangria, revisão ortográfica, revisão de diagramação. A tipografia utilizada. Tudo, cores, a paleta de cores, porque vai rodar na gráfica, vai mudar, tudo. E são coisas que a pessoa nem nota, nem sente. E aquilo tem um custo. O custo da pesquisa, o custo da produção. Quando você recebeu uma bolsa, você está fazendo um mestrado, um doutorado, você está produzindo ali seu material. Ah, mas ele acabou com o trabalho acadêmico. Ele vai virar um produto... Mas vai virar um produto cultural. Então você tem que transformar em produto cultural. Ele ser atrativo, tem que ter uma capa bonita, tem que ter uma diagramação atraente, o papel, a gráfica. E aí é pesado, porque imprimir livro não é barato. Aí você tem que ter o apoio. E assim uma exposição, assim um produto cultural. Tudo, né? Um podcast, tudo. Fica a dica. Fica a dica, né? Aí vem o depois. A pós-produção para o livro é mídia e divulgação. Doações a entidades sociais. Esse meu último livro, doei 100 livros ao Funcultura para ser distribuído nos órgãos de preservação. Gratuito. Doei 50 livros, Associação dos Surdos. São as contrapartidas, né? Contrapartidas. Foi muito legal essa ponto que eu fiz com a Associação de Surdos de Pernambuco e conhecê-los e interagir. E também doei mais 5%, 50 livros, para bibliotecas de arquitetura públicas. Cada biblioteca recebeu 5. Foi um trabalho. E escola técnica, Secretaria de Educação do município, do estado, bibliotecas distribuindo. É trabalho. E fora isso, os lançamentos. E aqui está o lançamento do e nosso aqui podcast. Estou lançando, olha que na legal. Podosfera. Pra você, geral. Estou lançando aqui, né, com vocês. É muito legal isso. Um lançamento muito legal na Fundação Joaquim Nabuco. Chamei o IFAM, a Fundarp, o pessoal do Patrimônio da Universidade Federal e fiz no Museu do Homem do Nordeste o lançamento. Até na USP também lancei em vários estados. Fiz lançamento online, tá no nosso canal do YouTube. Não adianta eu fazer um produto e ficar apresentando só pro pessoal do patrimônio. Tem que buscar atingir o grande público também. O livro fala sobre a modernidade tropical, modernidade arquitetônica tropical, né? E é um livro de arquitetura, que eu mostro os projetos, plantas, mostro as soluções climáticas da modernidade no Nordeste. Ele é enorme, o livro. Bem ilustrado. Ele tem 2 partes. A primeira parte, eu trabalho os arquitetos que foram da Escola de Pernambuco. Cada um tem um capítulo. Cada um tem um capítulo. As obras principais e de que forma eles levam essa influência para os seus projetos e para os seus alunos. E depois, na segunda parte do livro, a influência dessa escola no Ceará, arquitetos que trabalharam aqui com Bossói no TJ. Sim, o Tribunal de Justiça do Piauí, né? Então a gente tem a influência, aqui tá o Piauí nele. Então, assim, é um livro muito ilustrado, muito arquitetônico. Excelente. E para quem quiser adquirir, onde é que a gente encontra? Vocês podem encontrar na nossa livraria virtual, que é Grupo Arquitetura e Lugar. Grupo Arquitetura e Lugar.com. A gente também vai deixar na descrição do episódio, não deixe de conferir. Aí vocês podem comprar pela livraria e a gente envia pro Brasil inteiro. Até pro exterior eu tô enviando. Olha aí. Olha aí. Eu aconselho ao pessoal jovem que não me conheceu, que não foi meu aluno, que vejam esses livros, os professores novos, que não passam esses livros pros seus alunos. Eu acho isso um absurdo. Era algo que eu ia perguntar agora, se ela tinha alguma mensagem pro jovem arquiteto, pro jovem estudantes. profissional. Tenho sim, e vou aqui fazendo um apelo que as professoras, que os professores conheçam e falem para os alunos que existe essa produção. E a gente tem um acervo bibliográfico aqui, porque eu publiquei
cheguei aqui em 2015, 2016, sem ter uma divulgação correta. E, assim, a gente precisa fazer com que os alunos, os arquitetos novos, os professores novos, saibam que existe essa produção. Esses livros que tratam não só de patrimônio, tratam de projetos arquitetônicos. Perfeito. Trazem obra de Antônio Luiz, trazem obra de Raimundo Dias, trazem discussões sobre habitação de interesse social, sobre as tipologias habitacionais. Então tem muita coisa feita que precisa ser consultada. Pois é, só daqui aqui são 20 livros, viu, gente? Exatamente. Já fica a única dica do programa. Aliás, busquem os 20 livros. Bom, gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Aproveitamos uma brechinha na agenda da Caqui. Corrido, Foi muito bom a gente ter esperado a realização desse programa sobre patrimônio agora, nesse Vem momento. pensando desde sempre, né? Nossa. Desde a criação. Que bom, Deus lindo. Eu falo muito pro Deus lindo, a gente tem uma confluência de astral que sempre leva a gente à ocasião correta, né? Pra fazer as coisas. Não, eu parabenizo vocês pela ideia, que eu acho muito legal. Acho que a linguagem, o canal do podcast, de conversar, de bater papo, sabe? Eu acho isso muito legal. E trazer à tona temas tão presentes, tão pertinentes. A profissão, abrir horizontes de jovens que estão procurando um caminho. Que a arquitetura não é só projeto de arquitetura, é cidade, é patrimônio, é design, teoria, é conforto, é tectônica, é construção, é obra. São tantas coisas e a gente tem que ampliar esse universo. Me sinto também muito honrada, feliz de ter participado, de ter podido estar aqui. E eu tô sempre aberta com o que vocês precisarem. E assim, aprendi muito com vocês aqui também hoje. E vamos junto, vamos continuar aí. O que precisar podem contar. Muito obrigado demais por sua presença. Professora, a gente agradece muitíssimo a sua presença. Foi um prazer revê-la com todo o seu entusiasmo, com toda essa energia. Mais um programa com professores, né, seu Edmo? É sempre bom, né, ter professor aqui. É bom demais porque a gente continua aprendendo, né, cara? É sempre uma aula. E de tantas coisas, uma me chamou muito a atenção de como a gente tem que prestar cada vez mais cuidado com a questão da documentação, porque as nossas cidades agora que estão começando a envelhecer. E nisso tem várias questões envolvidas, não só de patrimônio histórico, como também de economia. Por exemplo, dentre tantas outras, não dá pra gente simplesmente pegar e demolir tudo e construir novo. Agora que as cidades brasileiras estão envelhecendo, né? E uma correta documentação é importantíssima pra gente fazer intervenções boas nesses edifícios que não são mais novos. Capacitar esses profissionais para atuar corretamente, não confundirem restauro com reforma, saber olhar esses elementos, né, Deus lindo. E o Piauí, o Brasil, não só trabalhar em capitais, mas trabalhar nos municípios. Interiorização da arquitetura. Interiorização da arquitetura, do conhecimento, formar novas mão de obras nesses lugares. Consciência eu acho fundamental. Inclusive, Deus lindo, vamos ver alguma coisa em Parnaíba. E lá em Oeiras também, não E esqueça. Oeiras também. É só convidar que a gente vai. Qualquer coisa querendo organizar em Oeiras também, o que precisar. Manda um abraço pro nosso Bio querido e pra turma de Parnaíba também que tem por lá. Erasmo Amorim, que é um professor que eu gosto muito lá de história. Enfim, e o pessoal da arquitetura lá da Maurício de Nassau. Muito obrigado, Caqui. Obrigada a A vocês. gente agradece muito. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu e um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes,